cota sobe para $250 mil. O Epic, que é esse avião que a gente trouxe agora há pouco tempo, que é um fenômeno, é um turbohélice monomotor que voa na velocidade de um jato. É sensacional. A Avanto hoje tem quantas aeronaves? A gente administra um total de 45 aeronaves. E, cara, hoje qual é o perfil de cliente da Avanto, assim? Quem são, quantos clientes tem nessas 45 aeronaves? A gente tem um pouquinho mais de 500 famílias que usam o serviço da Avanto. Gente, mano. É o PIB do Brasil, pô. É gente, cara. É gente. E aí? Beleza, Alfredo? Fala, galera. Sejam bem-vindos a mais um Extremos, podcasts aqui do G4. E hoje um episódio nas alturas. Esse episódio deveria ter sido gravado dentro do avião. Deveria mesmo. Teria sido muito mais legal. Teria muito mais conteúdo. Mas o Flávio tá de férias e ele não quis voar junto? não quis voar, não quis participar da ideia, deixou a gente focar, grava no estúdio mesmo, que é mais prático pro time. Mas tudo bem, Flavinho, a gente ama muito você é um cara que faz parte da nossa história. Flavinho, pra quem não conhece, é o nosso praticamente chefe de audiovisual, né? O câmera G4 Man. Cameraman. Assim, o cara tá me ensinando muito agora sobre roteiro. É uma aula. Aula mesmo. Se ele não tivesse esse modelo 7x1, um dia trabalhando 7 de folga, era um cara que, porra... Que agora é 3 correndo, você sabia dessa, né? Virou... Também virou? Não, triatleta não, mas virou corredor. Daqui a pouco vai fazer uma meia maratona. Porra, ele tem que ingerir 10 mil calorias por dia, porque com aquele tamanho... Só o chassi do grilo ali. Vai sumir. Descobri que ele tem 9% de gordura corporal. Deixa eu te falar um negócio. Loucura. Magrelo. Tu sabia que só a capa da gaita. A audiência tá achando que a gente fala demais, né? Então eu vou ficar quieto. Só pra audiência que tá começando o episódio aqui, tivemos esse feedback do time. Feedback de tá falando demais, fica muito, quieto. Convidado não fala, papapá. Pau! Vocês cuidado, hein? A gente desiste disso aqui, hein? A gente larga tudo isso aqui, a gente vai embora, fecha a porta. Não, comentem aí, comentem. Eu quero ver a polêmica rolando. Comenta aí. Você acha que a gente fala demais, só o Alfredo fala demais, o Nardon fala demais, os dois falam demais, que a gente deveria falar menos? Ou tá ok, e daí sempre tem os haters, aquela minoria barulhenta que fala mesmo, que enche o saco, tá falando, vocês falam demais, não gosto dos insights que você dá, Alfredo. Fecha em mim aqui a câmera. Tô boladão com vocês, hein, audiência? Tô boladão com vocês, hein? Sejam muito bem-vindos, turma. Recebeu hoje aqui esse cara que vocês vão conhecer é um cara ousado. Ousado. No mínimo. Ele simplesmente já comprou, está para chegar 34 aeronaves. Isso aqui dá centenas de milhões de dólares. Pouquinho, hein? Ou seja, com mais de R$500 bilhão investidos no futuro da aviação. 204 bilhões de dólares. Não é mais, às vezes 7. É dinheiro, hein? Quase $1 bi investido no futuro da aviação executiva do Brasil. Então, para você aí que quer saber mais sobre o mercado de aviação privada, como funciona, como é, quais são as curiosidades, quais são os desafios, quais são os benefícios, esse episódio ele vai trazer o cara que hoje é um dos líderes quando o assunto é aviação executiva por assinatura no Brasil. Senhoras e senhores, no Extremos de hoje, a gente recebe aqui Rogério Andrade, fundador e CEO da Avanto. E aí? E conhecido no clube como George Clooney da aviação. Vulgo Tom Cruise Brazilian. Rogerião, muito bem-vindo ao Extremos, cara. Obrigado pelo convite. Obrigado pela parceria. O Rogerião é membro do clube, membro do G4 Clube. Tá com a gente há quase um ano, né? Tá fazendo quase um ano. Quase um ano. Segundo ou terceiro class agora? Segundo class agora. Tá fazendo quase um ano junto com a gente. A gente conheceu o Rogério porque a gente se tornou sócio de uma cota da Avanto. A gente não conhecia ele através de um amigo nosso, Silvio de Barros. E aí a gente adquiriu aí, estamos no processo até de burocracia, adquiriu a cota do Silvio e a gente passou a se tornar um usuário, né, da Avanto. E aí, pô, é muito legal a gente hoje em dia ser cliente e o Rogério é nosso cliente. Esse é o espírito, né, muito da comunidade. Rogério,
eu queria que você falasse o seguinte: qual foi o maior extremo que você já viveu na aviação? Nossa, cara, boa pergunta essa. Tantas coisas. Eu acho que talvez na nossa história, o maior extremo que a gente teve foi no momento em que nós precisamos trocar o pneu com o carro andando, abastecer o avião com a aeronave voando. A gente teve um rearranjo na sociedade no ano de 2011, que foi exatamente o ano que a Avanto nasceu. Eu estou na aviação desde 2003, então já são 22 anos trabalhando nesse setor da aviação executiva. E eu era CEO de uma outra empresa que fazia compartilhamento de helicópteros, e essa sociedade original, ela precisou se reorganizar. A minha principal sócia hoje na Avanto, que é a Rio Bravo, resolveu acelerar o negócio, ou decolar o negócio mais depressa, e os outros sócios não quiseram acompanhar. Portanto, a gente teve que fundar uma nova empresa nascendo de uma empresa que já existia. Esse foi um movimento que eu diria bem extremo, como vocês mencionaram, porque era um negócio nascendo, um negócio que tinha que continuar crescendo e, ao mesmo tempo, cuidar para que aqueles clientes que assim desejassem fossem conosco da estrutura antiga, da operação antiga para a operação nova. E, por incrível que pareça, foi um dos anos de maior crescimento nosso. Então, acho que foi uma coisa bacana. Uma história legal para contar. E quando você pega essa história desse ponto que você cresceu, qual foi aí o insight assim, que você tira desse ano? Se você pudesse escolher uma palavra para esse ano, qual foi o grande insight do ano, assim? Cara, foco. Foco no resultado, foco no que tem que fazer. Como diz o ditado, 5% de inspiração e 95% de transpiração. Foi um ano de muito trabalho, cara. A gente fez o planejamento, definiu o que tinha que ser feito e daí para frente foi disciplina, quase psicose na execução. Boa. Muito bom. Qual que, nesse momento, teve algum tipo de... Pergunta polêmica. Teve algum tipo de problema entre os sócios antigos ou foi simplesmente porque a gente quer pisar no acelerador, vamos colocar mais dinheiro para vocês continuarem com a mesma participação, vocês precisam acompanhar, e o outro sócio financiador falou, não quero, tá bom o tamanho que tá, já estamos tirando dividendo, estamos em um momento diferente de vida, e daí falou, beleza, já que vocês não querem ir, a gente quer, então a solução é essa. E quem que ficou tocando a outra empresa? Porque a outra empresa deixou de existir ou existia ainda? Foi acho que uma divergência de visão mesmo entre os sócios de que caminho a empresa deveria seguir. Então, na época, o arranjo foi que o grupo que ficou para trás seria o proprietário da marca antiga e o grupo que seguiu teria o direito de levar os clientes que assim desejassem. Exato. Então, foi meio que tocar as duas coisas ao mesmo tempo. E daí o desafio teu foi tocar essas duas coisas ao mesmo tempo e fazer andar. Fazer a coisa acontecer. Loucura. E como foi para os clientes essa cisão? Eu diria que os clientes sentiram muito pouco. Assim, essa era a nossa grande preocupação, né? Fazer a coisa acontecer sem que, na prática, os clientes percebessem na prestação do serviço qualquer diferença. E o modelo era o mesmo que é hoje? O modelo de negócios? Parecido, né? A operação antiga, ela fazia compartilhamento só de helicópteros, e quando a Avanto nasceu, ela já nasceu fazendo compartilhamento de aviões e helicópteros e também administração de aeronaves. Tá, mas o modelo, quando eu falo, por exemplo, de propriedade compartilhada, muito era parecido. muito parecido. Muito parecido. Legal. Rogério, eu vou agora sair um pouco desse lugar para eu acho que a gente aproveitar você aqui para falar de uma série de curiosidades, porque o avião ele se tornou no universo digital, nessa nova era, nos últimos 5 anos, um instrumento de marketing também de muitos empresários, influenciadores, né? Então, eu acho que a aviação executiva, ela ganhou um novo lugar, um novo assento na audiência, porque com o Instagram, todo mundo se transformou em um canal de comunicação, e você tem aí Pablo Marçal, você tem o Adib, que foi um dos caras, Nelson Williams. Então o avião se transformou num instrumento ali também mais comum, né? A aviação executiva era uma coisa meio, né, era aquele lugar do aeroporto que você só via de longe as pessoas passando, sempre muita privacidade, né? Todo lugar de aviação executiva tem essa preocupação da privacidade por conta desse público extremamente rico, né?
que utiliza. Pelo menos é o que a grande maioria acredita, que a aviação executiva é um produto e uma solução de pessoas extremamente ricas, quando, na verdade, é um instrumento de trabalho, existe uma outra conta que talvez a galera não faça ideia. E é isso que eu queria muito usar esse episódio de hoje, para mostrar para as pessoas que a aviação executiva não é esse bicho de 7 cabeças, tá? Quais são os custos, não de valores, mas quais são os custos hoje para você manter um avião assim? Quais são as contas? Deixa eu contar uma história antes, Alfredo. Você sabe que por muito tempo eu ficava num dilema se de fato o nosso negócio era um negócio do segmento do luxo. Porque, pelo menos daquele conceito antigo do luxo, né, que para quem viu aquela série Downton Abbey, que as pessoas iam jantar e tinha aquela fartura de comida na mesa e ninguém tocava e era um desperdício danado, né? Então, naquele conceito antigo do luxo, de que luxo é esbanjar, falava, pô, mas a Avanto não é nada disso, né? Só que quando você para pensar de fato naquilo que a gente consegue proporcionar, no nosso grande produto para os nossos clientes, que é o tempo, e tempo é o nosso ativo mais escasso, portanto é o nosso ativo mais luxuoso, hoje em dia eu durmo tranquilo em aceitar e reafirmar e reconfirmar que a Avanto é uma empresa do segmento do luxo, vendendo tempo, né? Um dos atributos desse tempo que a gente vende é conseguir oferecer isso para os nossos clientes a uma fração do que custaria ter a aeronave sozinha. Então, para te ajudar e para responder a tua pergunta diretamente, dizer, o nosso grande propósito é fazer com que esse acesso, né, como você disse, antigamente a aviação executiva era quase uma coisa escondida e hoje em dia ela já não é tanto. Exatamente pelo fato da gente ter conseguido transformar alguma coisa que era muito cara em um produto e um serviço mais acessível. Não estou dizendo que voar privado é uma coisa barata, mas voar privado nesse modelo de compartilhamento de aeronaves é muito mais barato do que você ter uma aeronave sozinho. Basta dar o exemplo de que a gente divide um helicóptero em até 20 cotas. Então, você faz com que o investimento, o capital que você precisa para comprar uma aeronave seja 5% daquilo que era antes para você ter uma aeronave sozinho. Com a vantagem de você ter sempre uma aeronave à disposição e de você não ter nenhuma dor de cabeça em administrar o ativo. Portanto, de fato, você faz a aviação chegar a mais pessoas e se tornar uma ferramenta de multiplicação de tempo, seja para trabalhar ou seja para se divertir também, né, nos nossos raros momentos de lazer. Então, porque no final do dia, quem compra uma cota, o que você quer me dizer é que está comprando extremamente disponibilidade, né? Então, você, no caso, tem várias aeronaves aonde você já tem uma matemática ali que, cara, você vai sempre conseguir numa janela de X tempo atender a todo mundo. E, por outro lado, como você detém um pool de pessoas e sempre tem alguém não usando, é um pouco o conceito de plano de saúde. Caso você precise, você consegue acionar com um custo um pouco maior, mas dentro da operação esse custo é altamente diluído. É isso mesmo. A nossa promessa é que se você pedir o helicóptero com 6 horas de antecedência ou o avião com 24 horas de antecedência ao horário que você quer decolar, o seu avião ou o seu helicóptero vai estar lá à tua disposição. Mesmo que aquela máquina específica que você tem uma cota, por um acaso não esteja disponível, porque tem um outro sócio voando, ou porque ela também tem que ir para a oficina fazer manutenção, ainda assim você vai ter uma aeronave para te atender. O nosso negócio, por incrível que pareça, ele é muito baseado em matemática, em estatística, né? Eu sei quais são as probabilidades, dado uma quantidade de usuários e uma quantidade de aeronaves no sistema, de eu não conseguir atender as demandas. Então, eu vou calibrando a quantidade de sócios por máquina com a quantidade de máquinas. Quanto mais aviões e mais helicópteros eu tenho, mais pessoas por aeronave eu consigo atender. E nos momentos de pico, que esse é o grande desafio de qualquer coisa de logística operacional. O problema é quando você tem um pico que tem muita demanda. Então, fim de semana, feriado prolongado, que eu imagino que é o momento que todo mundo vai querer usar um helicóptero ou um avião para fazer aquela viagem do feriado. Como que acontece? Como que é a prioridade nesses casos? A regra de uso se mantém, ou seja, pediu com antecedência contratual, vai ter uma aeronave para atender, e no limite a Avanto vai a mercado e freta um avião, freta um helicóptero para atender esse excesso de demanda. Uma das razões pelas quais a gente já nasceu como Avanto
administrando aeronaves é porque eu consigo trazer para dentro do meu pool de máquinas aviões e helicópteros de um dono só, que tem por natureza uma ociosidade muito grande e que eu consigo usar dessa ociosidade para cobrir a minha malha nos momentos de maior concentração de demanda. O preço muda? Absolutamente não. Então, ele já está na média dele, ele já matematicamente Exatamente. está na média dele. Então a gente já paga o preço contando com esse background. Então é como se cada hora que eu pagasse já tem um seguro para nesse momento se eu precisar usar. Se você parar para pensar, além do investimento de compra da cota, você tem outras duas despesas que são as suas despesas recorrentes. Uma é o rateio do custo fixo da aeronave. Então, basicamente, você está pagando aí por um pedaço do salário do piloto, do hangar, do seguro e a taxa de administração da Vanta. A Vanta é remunerada para administrar o sistema, cobrando um fee de cada um dos clientes, dos cotistas. Além disso, você também paga um valor por hora voada, que é o custo do combustível, da conta da despesa da manutenção da aeronave dividida, rateada por hora de voo. Que é normal já para quem tem avião sozinho, já meio que tem isso. Exatamente. Não é diferente de quem tem um avião ou um helicóptero sozinho. A única vantagem é que você está pagando sempre um pedaço da conta. E também o custo logístico de fechar a malha e conseguir garantir atendimento sempre. E na nossa cota aqui, a gente tem um máximo de uso por mês, por trimestre? Como é que isso funciona? Então, isso eu posso falar de uma forma... Olha a gente já cortando o convidado, olha aí. Olha aí o público com razão. Eu perguntei pra ele, eu perguntei pra você. Olha aí o público com razão. Pode falar, Rogério, pode falar. A gente tá fazendo terapia aqui por extremos continuados, então a gente vai jogar essa porra. Mas é a vantagem de quem usa, né, cara? Quem usa sabe falar. Cliente, eu falei, caralho, fala pra mim como cliente. Não, deixa ele falar, depois a gente contribui. Parece aquele aluno, sabe? Eu sei, professor, eu sei, deixa eu responder essa daí, né? Ele sempre foi o melhor aluno da classe dele. Eu imagino. Só era da pá virada, só. Não, responde aí. Mas como é que funciona? Para cada cota, você tem uma quantidade de horas que você tem direito a voar. Então, isso é muito legal também, porque você vai dimensionando o teu investimento à tua necessidade de uso. Então, o exemplo da cota do helicóptero. Nessa cota de 5% te dá direito a voar até 60 horas por ano. Então, se a tua demanda cabe nas 60 horas, você precisa ter 5% da aeronave. Que daria 5 horas por mês. 5 horas por mês. Ou você fala assim, não, eu preciso voar, por qualquer razão, 120 horas. Tá bom, você compra duas cotas. O que é mais legal ainda... E se eu precisar viajar 70 horas? A hora adicional você cobra mais ou você não vende essa hora? Você tem um valor adicional por hora de voo, mas mais do que isso, você sai da garantia do atendimento. Então, a partir do momento que você estoura o teu limite, você vai voar na medida da disponibilidade. Das horas. Entendi. É aí que mora a estatística que você falou. E aí, se ele tiver a máquina, beleza. Mas se ele não tiver, ele não consegue te cobrar o preço de mercado. Ele tem que te cobrar mais. Exatamente. Aí ele não consegue. Entendi. E o legal... Você ia falar alguma coisa? Não, o que eu ia colocar como usuário é que o fato dele conseguir ter a hora mensal, mas no final administrar as horas trimestralmente, ele te deixa numa flexibilidade de você não ficar muito... Porque na aviação, a não ser que você tenha essa frequência de uso, é o que ele falou, aí você já tem previsibilidade, você já sabe, é muito mais fácil você fazer o orçamento da tua cota. Mas pra gente que não tem esse... pode pintar uma palestra, pode... o fato de administrar trimestralmente é muito bom. Porque aí, vai ter um momento ali que você vai usar muito, mas no outro mês, tu tá viajando pra fora do Brasil. No outro mês você não tá usando. Mas no trimestre expira. Se eu não usei é no ano ou é no trimestre? São 60 horas, seriam 5 por mês. É no 15 no trimestre. 15 no trimestre. Se eu usar tudo no primeiro mês e não usar mais nada, beleza. Só que se eu não usar nada, expirou aquelas 15. Você não carrega para o trimestre seguinte. E daí como que eu pago? Eu pago o valor da cota, que é uma vez. Paguei aqui o valor da cota. A cota agora é minha, é uma propriedade. Essa propriedade eu posso revender no futuro se eu quiser. Exatamente. Legal. E deve valorizar, desvalorizar, o que ser. Depende da demanda. Daí eu tenho o custo fixo do valor da cota, que é proporcional àquele rateio que eu tenho, e isso me dá direito a horas. Perfeito. Então, esse valor mensal que a gente paga dá direito a tantas horas no mês e no trimestre. Mas você paga te dá direito a voar as horas. Voar as horas. Você tem que pagar pelas horas voadas. E daí, cada hora voada, eu pago a mais aquela hora. Porque lembra do que eu falei, né? Assim, o custo fixo, essa taxa fixa mensal, ela vai ser o que vai cobrir o custo de existência da aeronave. É o piloto, o hangar e o seguro.
Entendi. O custo de voar está na taxa variável, está no valor que você paga por hora. Entendi. Agora ficou claro. Então, são 3 momentos de pagar. Um que você paga uma vez, não paga nunca mais. Outro que você paga para te dar o direito de voar. E outro que você paga na hora que você está voando. E daí esse valor da hora que você está voando com essa disponibilidade que você falou, vale naquele trimestre. Precisa mais, você vai pagar um valor hora mais maior do que o que você pagou. Se tiver disponibilidade. Se não tiver, você ainda consegue desenrolar, mas daí o valor é muito mais alto. E me explica aqui, e a cota vale para sempre? É um ativo teu e ela está atrelada a uma aeronave. Você pode a qualquer tempo vender, ou tem alguns momentos onde a gente substitui as máquinas também, né? Os aviões e os helicópteros, eles ficam obsoletos ou envelhecem. E aí, nesse momento, a gente dá aos cotistas 2 alternativas. Ou eles fazem o aporte para... helicóptero, São Luís. Ele tá ouvindo a gente aqui, pô. Pois é, já quer fazer pergunta, provavelmente, né? Então, ou você recebe o produto, se você, na hora que chega o momento de trocar o avião e o helicóptero, ou você recebe o produto da venda da máquina, que a gente... então, você revendeu, portanto, você vai devolver o dinheiro, ou você aporta a diferença para a nova máquina que vai compor aquele grupo. Legal, cara. Bem, bem, bem interessante mesmo. E assim, você consegue dar um exemplo só para a galera ter noção de um avião que talvez seja o avião que você mais tenha hoje, um valor de cota, um valor do custo mensal e um valor por hora voada? Eu acho que eu vou dar um exemplo de cada um para as pessoas terem uma ideia de como é que são as ordens de grandeza. Uhum. Então, o helicóptero, a nossa cota de entrada do nosso menor helicóptero, que é o Esquilo, que é um helicóptero que leva piloto mais 5 passageiros. É excelente helicóptero, super potente. Gosto, na real. A cota dele custa $100 mil. Nós estamos falando de 500 o 5%. O 5%. 570 mil reais. Então, 20 vezes o valor de um helicóptero desse é 2 milhões de dólares. 2 milhões de dólares, tá exatamente. Bom. Depois você tem um custo fixo mensal de 17 mil reais. Para essa menor cota. Para essa menor cota. Tá, e uma hora de voo de 5.500 reais. Então, nós estamos falando que você vai gastar por mês aí voando suas 5 horas. E quantas horas? Dá direito a 5 horas? 5 horas mês, né? Ou 60 horas ano, ou 15 horas no trimestre. Você vai gastar em torno de 40 mil reais por mês voando as 5 horas. Para você ter uma ideia, 40 mil reais você paga mal e mal o salário do piloto dessa aeronave. Então, ou seja, uma economia muito grande em relação a você ser dono de um helicóptero desse sozinho. E o mais surpreendente é que quando a gente foi começar a Avanto, a gente fez uma pesquisa que nos mostrou que 99,9% das pessoas que têm helicóptero vão entre 80 e 100 horas por ano. Então, ou seja, essa cota de 60 horas ano, ela cobre a demanda de quase todo mundo. 80% das pessoas. Exatamente. E a cota de 2 vezes ela, né, 120 horas ano, cobre a demanda de todas as pessoas. E daí a cota de 2 vezes, você só dobra tudo. Então, é 200 mil dólares, 34 mil reais de fixo, os 5 mil reais... Os 5 mil reais por hora a mesma coisa, mas daria 80 mil reais se você usar as 10 horas por mês. E como é que é quando a aeronave está na hora de trocar a aeronave, que você falou? Não prestou atenção. Ou você ou você recebe o dinheiro de volta do produto da venda da aeronave, ou você aporta a diferença para nova aeronave que vai substituir a sua. E quanto tempo demora isso? Cara, depende muito de surgir uma nova tecnologia, ou do avião, do helicóptero voar em muitas horas, até que chega um ponto que ele começa a fazer muitas paradas não programadas. Porque, estrito senso, o avião e o helicóptero não envelhecem. Porque à medida que você vai fazendo manutenção, você vai renovando os componentes. Exatamente. Na verdade, as aeronaves são um grande Lego. Cada uma das peças que compõem a aeronave tem um tempo de vida útil ou uma quantidade máxima de horas que pode ser usada. Então, à medida que vai chegando esse momento, você vai renovando, colocando peças novas, e aí fica só aquela casca antiga com tudo novo. Lá em Assis, eu sei que tem um tio /primo meu que ele tem uma empresa de aviação de mapeamento aéreo. Cezinha, beijo, Cezinha. Ele é um monstro, ele é legal pra caramba, um cara legal da gente trazer aqui no Extremos pra conversar a história. Ó, o Nardão começando a contar a riqueza da família dele. Ele é casado. Vai. Essa história aqui ninguém cai, não. Tia, ela é casado com a tia, não sei o quê, mas o cara é empreendedor. Família, irmão. Família, ó. Família empreendedora, pô. Família do Nardon é proprietária de empresa de aviação em Assis, só pra vocês entenderem. E ele tem lá eu não lembro o nome da aeronave, mas uma aeronave de 1970 e 80 que eles usam para mapeamento aéreo e tal. Então, é um negócio que eu falei, cara, mas tão antiga assim? Daí me explicaram exatamente isso que você explicou. Eu falei, pô, legal, não sabia desse detalhe. Bem interessante, cara.
Mas assim, no fim do dia, você só vai querer de fato trocar a máquina se você falar, já tá, a tecnologia dela já tá muito antiga, que o novo vale muito a pena eu colocar no lugar para comodidade, flexibilidade, até para baratear o custo hora de um voo de uma máquina dessa. Você já teve que fazer isso alguma vez ou nunca teve? Já tivemos que trocar algumas máquinas, sim. E por incrível que pareça, a adesão foi total. Todos os cotistas da máquina que estava sendo vendida entraram no grupo novo. Tá. Deve ser sinal que funciona, né? Porque matemática é difícil. E dá um exemplo de um outro helicóptero, de um Agusta. Do Agusta. No Agusta, a cota sobe para $250 mil. Quer dizer, nós estamos falando aí de um pouco mais de R$1 milhão, com um custo fixo de R$30 mil e uma hora de voo de R$9.500. Ou seja, nós estamos falando aí de um custo que vai para uns R$80 mil por mês, um pouquinho menos, 70. Para 5 horas também. Para 5 horas. E qual é a grande diferença do Esquilo e do Agusta? O Agusta leva um passageiro a mais, o Esquilo leva 5, o Agusta leva 6. Mas a grande diferença deles é que o Agusta voa por instrumento. Então, você consegue viajar em situações onde, no caso do Esquilo, você não pode voar. O Esquilo, ele voa visual. Qual que é a diferença dos dois, para quem não conhece? O voo visual significa que o piloto tem que estar enxergando o solo o tempo todo. Ou seja, à noite, em condições onde você tem nuvens no caminho, você não consegue fazer o voo com o Esquilo, enquanto no Agusta você tem todas as informações que você precisa no painel da aeronave. Então, ela voa por instrumentos, através dos instrumentos que estão no painel. Alguma diferença de motor, turbina ou mesma coisa? O Agusta tem 2 motores também, tem 2 turbinas. Mas o Esquilo, ele tem uma relação de peso-potência até maior que a do Agusta. Helicóptero de guerra, né? Esse helicóptero Esquilo que a gente opera, ele foi programado para fazer resgate no Himalaia. Então, ele voa em altas altitudes com a mesma entrega de potência que é o nível do mar. Autonomia de distância também. Muito mesma parecido. coisa. Tempo de voo, autonomia, muda muito pouco. Mas o conforto dentro muda ou não? É uma configuração diferente, mas eles são igualmente... Eu acho o Esquilo mais confortável. Eu diria que para voar, para você interagir com o ambiente externo, o Esquilo é até mais legal, porque todos os passageiros do Esquilo estão o tempo todo olhando o entorno, o ambiente. O Agusta, você voa numa cabine. Mais fechadão. Legal. E de avião? Eu tô curioso, pô. Tem que saber que você já comprou. Já, filho. Eu sei que eu já paguei, pô. Mas é sempre bom reconfirmar que fez um bom negócio, né? Não, é mais pra galera aqui, pô, que tá sabendo. A galera eu tô curioso. Então, no mundo dos aviões, a gente opera 3 modelos. O Epic, o Phenom 100 e o Phenom 300. Eu falo um pouquinho de cada um, daí eu dou os grandes números. O Epic, que é esse avião que a gente trouxe agora há pouco tempo, que é um fenômeno, é um turbohélice monomotor que voa na velocidade de um jato. É sensacional. Esse é o que você comprou 34 aeronaves. 34 aeronaves, Alfredo. Você tinha tomado alguma coisinha no dia, se empolgou? Como é que foi? Eu tô acreditando pra caramba nesse negócio, A gente vai falar dessa história porque não deve ter sido um dia normal, né? Vou comprar uns aviões. Hoje eu vou comprar uns aviãozinhos. 34. Qual o número? 34. Porra, parece Quantas capitais tem no Brasil? Parece aquelas compras aquelas compras que a gente vê na notícia. Embraer vende 100 avião para o Sheik da Arábia. Ele é o Sheik da Arábia. Ele é o Sheik da Arábia. Mas vamos chegar lá. Mas vai, tem o Epic, que é assim. E aí tem os 2 aviões de entrada da Embraer, que são o Phenom 100 e o Phenom 300, 2 jatos excepcionais. E a gente acabou de incorporar na frota o Legacy 500, que é um avião também da Embraer, para fazer viagens internacionais. Então, a gente está inaugurando uma categoria de aviões intercontinentais agora na Avanto. Esses aviões você compra zero ou você compra eles usados? A grande maioria eu compro usado. E por quê? Porque você já... Como qualquer ativo desses de grande valor, né, os primeiros anos são sempre os anos de depreciação mais acelerada. Então, a gente aproveita que essas máquinas... Ou seja, é realmente um bom negócio para o cliente. Não tem dúvida, cara. Porque um avião privado com 3 anos de uso, é um avião de 300, 400, 500 horas, o que para a aviação é absolutamente nada. Isso é o que a gente voa por ano como aeronave, para você ter uma ideia. Então, a gente pega a aeronave já depreciada, faz um preço de venda de cota mais atrativo e ainda está operando aviões e helicópteros super novos. Para ser sócio do Epic. Vou falar do Phenom 100 primeiro. Depois, quando a gente for falar do Epic, a gente fala de todos os detalhes. A cota do Phenom 100 de 1/6, aí no caso dos aviões a gente divide em 6 e não em 20,
E a razão é muito simples. O helicóptero, toda vez que você voa com ele, a aeronave te deixa no destino e volta para a base, porque as distâncias são muito curtas e muitas vezes você nem tem onde estacionar o helicóptero no teu destino. Porque no aeroporto, né? É só ele ponta, e tu bate e sai. No caso do avião, não. O avião, quando você decola com a aeronave, você tem direito de ficar com ele 48 horas no destino. Então, como o tempo médio de ocupação do avião por missão é maior, a quantidade de sócios por aeronave tem que ser menor. Mas então, dito isso, o Phenom 100 dividido em 6 demanda um investimento de $570 mil, é o valor da cota. Você tem um custo fixo de R$50 mil por mês e uma hora de voo de R$13 mil. E quantas horas dá direito? São 120 horas por ano. São 30 horas no trimestre. Caraca, como há de 2 anos que a gente tá encarecido, tipo, corrigiu, né? A aviação é dolarizada, né, Alfredo? Então, o que a gente sofreu no câmbio é o que sofreu nos valores. Então, a gente chegou com o dólar lá 4,80. 570 mil dólares, 30k reais mês. 50k reais mês. 50k reais mês. E a hora? 13 mil. 13k hora. É um gasto de 180 mil reais mês, mais ou menos. E com direito, você falou a 120, que dá 30. Anos, 30 no trimestre. 30 no trimestre. Tá. Pra você ter uma ideia, o custo fixo de um avião desse vai para mais de 200 mil reais mês. Fora a utilização. Fora a utilização, então, essa é a nossa. Essa é de vocês. E o 300? O 300, o investimento sobe, vai para $1.750.000. O custo fixo nem tanto, vai para 60 mil reais mês. E a hora de voo a 18 mil reais. Com a diferença que o Phenom 100 é um avião mais rápido. O Phenom 300 é um avião mais rápido que o Phenom 100. Então, no custo do quilômetro voado, acaba que a diferença não é muito grande. Tá, entendi. E daí, 30 horas trimestre também? 30 horas trimestre. Tá certo. E o Epic? Então, o Epic, ele tem um custo operacional que é imbatível. E até um pouquinho da história, né? Do porquê Epic e por que tantas aeronaves. No ano passado, a gente resolveu fazer uma expansão geográfica. Então, a Avanto, até o ano passado, tinha aeronaves estacionadas, bases de operação, aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro, atendendo aos clientes das duas cidades, com a vantagem de você ter a tua aeronave indo junto contigo de uma cidade para outra, sem que efetivamente você tenha que ter voado nela. Então, o cliente de helicóptero pode originar voos tanto em São Paulo quanto no Rio, e idem para os clientes de avião. E aí a gente entendeu que já estava na hora de espalhar esse serviço pelo Brasil. Na hora de entender qual seria o modelo de aeronave ideal, o primeiro pensamento foi, ok, vamos com os jatos, né? Mas a partir do momento que a gente começou a olhar comprimento de pista, característica de pista, especialmente porque quando você fala de interiorizar, você tem um grau de correlação alto com o agronegócio, a gente entendeu que o jato não era o modelo ideal. E aí fomos pesquisar no mercado qual deveria ser essa aeronave para ser o carro-chefe da nossa expansão. E a gente chegou nesse avião. E o que especialmente me atraiu nele? Ele é um avião que leva 4 passageiros, como o Phenom 100. Ele é um avião que tem um alcance muito maior que o do 100 e um pouco menor que o do 300, então ele está no meio do caminho dos dois, o que para as grandes distâncias que geralmente se percorrem para viagens a partir do interior, ele resolvia bem o problema. E ele é um avião que voa tão rápido e tão alto quanto um jato, ainda que sendo um turbohélice. Qual que é a vantagem de voar alto? Você foge da maioria das formações de mau tempo que podem acontecer no teu caminho. Então, o teu voo é mais confortável. E o mais rápido, óbvio, você chega antes nos teus destinos, né? Para distâncias maiores, isso faz uma diferença importante. Bem grande. O Phenom 300, você falou quantos passageiros cabem? O Phenom 300, ele leva 8 passageiros. O Phenom 100, 4, que é a mesma quantidade do Epic. Mais 5, né? O Phenom 100, 5, não? Tanto o Phenom 100 quanto o Phenom 300 tem um cinto de segurança no toalete, né? Dá para você levar uma pessoa a mais lá, se você precisar. Como que é para ter o Epic? Cota, os valores? A cota de 1/6 custa $1.150.000. E aí nós estamos falando sempre de aeronave nova, né? Porque diferente dos Phenom, no caso do Epic, você não tem aeronaves usadas para comprar. Então a gente fez uma encomenda grande direto da fábrica por causa disso. Depois, o que eu acho que é o grande bonito dele, você tem um custo fixo mensal de R$40 mil, que é bastante menor do que o dos jatos, e uma hora de voo de R$5 mil. É muito bom.
E 30 horas trimestre também. 30 horas trimestre. É muito bom, pô. Para dar uma ideia de valores, né? Não, mas tem um plano novo, melhor. É para contar esse? A gente desenhou um plano imbatível. Bom, a gente tá fazendo um teste no Epic de dividir o avião em 12 cotas e não em 6 cotas a mais. Então, o que isso significa? Você vai ter, obviamente, metade das horas, mas você tem também metade do custo, né? Para tudo. Para tudo. Então, seria... na verdade, assim, o custo fixo é um pouquinho maior, mas o investimento, sim, é metade, $575 mil. Aí você tem uma despesa de R$25 mil por mês e a hora continua custando os mesmos R$5 mil. É muito bom esse negócio, cara. Se coubesse uma pessoa a mais aqui, eu já falei, eu ia toda hora para Assis com ele. Faz 2 voos, cara. Você tá maluco, que eu vou deixar... não, na hora que você pensa na família faz sentido. Vai tu com... Vai eu com 2 e a esposa com outro. Justo. É bom. Justo. Faz sentido. Diminui o risco. Não que tenha risco, mas... Decola 2 ao mesmo tempo. Que coisa mais legal que essa? Garoto, eu quero... Vai dando tchauzinho da janela, cara. Imagina o conteúdo pro canal do YouTube. O Rui e o Caio, assim, um dando tchauzinho pro outro. Mas conexão, fala lá no outro. Primeiro, papai, vamos ver. Acelera, pai, acelera. Sou primeiro. Para o ímpar pra quem pousa antes. Vamos Só lá. voa com 2 pilotos? Sempre 2, cara. Mas uma questão por de segurança. regulação ou segurança? Porque o Epic, eu tinha conversado com um amigo meu que é piloto, falou, o Epic não precisa ir com 2. Não. Parece que para sair de Congonhas precisa ser 2. Não precisa também, cara. Tanto os Phenom quanto o Epic poderiam voar com um piloto só. Mas a gente, por questão de segurança, sempre usa 2. Esse negócio de segurança e aviação é uma coisa muito séria, né? Então, eu queria puxar esse assunto polêmico. A gente teve bastante casos de acidente nos últimos 2 anos. Se a gente for pegar uma foto, nos últimos 2 anos teve acima do normal. No casos, Brasil ou no mundo? Acho que no Brasil, cara. No mundo, acho que teve Estados Unidos agora uns episódios e tal, mas queria que você falasse um pouquinho disso, assim, cara. O que você acha, como especialista e empresário do setor? Teve aquele lá de... Que são os motivos, porra. Qual é a tua visão disso, assim? Você acha que isso assusta o novo entrante desse mercado? Cara, sabe que a quantidade, o número absoluto de acidentes aumentou mesmo, mas proporcionalmente não. Então, essa é a pergunta. Porque a frota aumentou muito também, né, nesses últimos anos. A aviação privada no Brasil cresceu significativamente no pós-pandemia. Então, o que acontece, né? Você tem uma quantidade grande de novatos na aviação, você tem uma quantidade de pilotos que ganharam comando de aeronaves sem a devida experiência e sem o devido treinamento, mas mais do que tudo, tempo de voo, né? Horas de voo é uma coisa muito importante nesse mundo da aviação. E eu acho que a razão principal pela quantidade de acidentes ter nominalmente crescido vem do fato de você ter falhas operacionais. Dificilmente um acidente aéreo ele é causado por um único fator e quase nunca ele é causado por fatores mecânicos. É difícil um motor falhar ou a aeronave se partir no meio do voo. Geralmente o que acontece é algum tipo de falha humana durante o processo de planejamento e execução do voo que vai resultar num acidente. Uma companhia aérea, e especialmente uma companhia aérea que respira segurança, ela é, como um todo, treinada e preparada para, ao longo do processo de planejamento e execução do voo, ter pessoas olhando onde que pode acontecer falha. Falhas eventualmente acontecem, não vou dizer que não pode acontecer. Eu acho que a grande diferença está no fato de você conseguir interromper o processo que teve falha antes que aquela falha resulte num acidente. Então, esse que é o espírito de segurança de voo que uma companhia aérea, especialmente uma companhia aérea como a Avanto, que tem certificação de qualidade em segurança de voo, tem como cultura de execução e planejamento de voo. Então, se me perguntar assim, um voo numa empresa aérea é mais seguro do que o voo de alguém que tem uma aeronave sozinho? Eu diria que sim, pelo simples fato de que uma companhia aérea ela tem um especialista para cada etapa do que é realizar um voo. Então, na Avanto a gente tem um diretor de manutenção, um diretor de operações, eu tenho um piloto-chefe para avião, um piloto-chefe para helicóptero, eu tenho um programa de treinamento muito bem definido, que vai desde o simulador de voo, que é o básico, até uma série de outras
outros tipos de treinamento que fazem parte do nosso currículo. São 13 treinamentos que um piloto da Vanto faz todos os anos para estar apto a voar. Então, isso tudo, óbvio, que faz que uma operação de uma empresa seja mais segura que uma operação que, basicamente, a tomada de decisão está na mão de um indivíduo que é o piloto, que foi muito bem treinado, na maioria das vezes, para voar, mas não necessariamente ele entende de manutenção, ou ele não tem uma segunda instância de análise se aquele cálculo que ele fez para aquele determinado voo está correto. Então, eu tenho, além disso tudo, uma área de safety na Vanto, cuja única função é fazer uma supervisão de como é que a operação está acontecendo e garantindo que, de fato, as normas de segurança estão sendo seguidas. Rogério, deixa eu tirar uma dúvida. Para você, é melhor o avião estar voando? O custo é melhor... O avião tá voando é faturamento? Porque, tipo assim, esse mês tá fraco, aí um cotista em si tá com um pouco mais de voo. É bom ou ruim? Ou ter o número ótimo? Cara, no final do dia, para a Vanto como empresa, as aeronaves voarem ou não voarem não faz diferença, porque, como eu falei, a gente é remunerado pelo FII que cobra de cada um dos cotistas. Então, óbvio que eu prefiro que as aeronaves estejam voando, porque eu sei que os clientes estão usufruindo e, portanto, não vai dar churn lá na frente, né? Mas se as aeronaves voarem ou não, para nós, no resultado final da companhia, faz quase nenhuma ou quase nenhuma diferença. É fato mesmo, porque o valor fixo por mês você já vai pagar, que seja ali o fixo mensal na manutenção. Muito fixo, é o que ele tá falando. Não, de piloto, hangar. Mil, ele tem lá, sei lá, 3 mil da Vanto, 4 mil da Vanto, que seja 5, mas é um FII, não é variável. Não é isso, mas daí o variável de hora voo, que daí vem o comissionamento, ganha pouco. Então no final do dia é como se fosse um OTE. O fixo dele carrega mais do que o variável. Carrega mais. Essa é uma diferença muito grande nossa de uma empresa de táxi aéreo, por exemplo, né? Ou de uma companhia aérea no final do dia, porque esse tipo de negócio ele vive de vender voo, vender passagem, vender fretamento. Então, todo o faturamento dessas empresas, elas vêm do fato das aeronaves estarem voando. O que eu acho que faz com que o nível de risco, de exposição do negócio desse seja muito maior. Porque uma companhia aérea, ela não consegue controlar 100% da demanda que ela gera, porque a demanda vai depender da economia, do câmbio, da meteorologia, da rota, da época do ano. De fatores que... eu vi até, né, o Rafa da Tecla T estava contando que a United no passado economizou $100 milhões, e aí foram, tipo, olhar para isso, era no consumo, aí como assim, no consumo a gente economizou, a gente teve mais voo. E aí foram avaliar acima, cara, os pacientes perderam muito peso por causa de Ozempic, Mounjaro. Isso é. E aí, os aviões têm voado com menos peso e aí isso fez com que mais voo, com os passageiros com menos peso, eles tivessem tido uma economia de $100 milhões. Que loucura, né? Se fosse o United, você ia dando Mounjaro de graça pra gente. Tem que dar pro mundo inteiro, pô. Tá maluco. Uma loucura, né? Mas aí, no final do dia, eu tô contando tudo isso para dizer que é um negócio diferente, mas também para dizer que até na segurança de voo isso influencia. Porque como a gente não depende dos voos para faturar, para ter o resultado da empresa, a gente só vai voar na boa. Só voa se realmente aquele voo é seguro. Eu não fico arriscando fazer um voo só para fazer um faturamentinho extra para fechar o resultado do mês. Muito bom. Agora aqui, e o cara que vira e fala assim, pô, Rogério, mas... eu não vou tanto, me dispor de $500 mil, $560 mil para uma cota é muita grana. Chama um amigo para dividir a conta, que nem vocês fizeram aqui. A cota pode ser dividida. Pode ser dividida. Adorei. Vocês fizeram aqui, fez assim pra mim, ó. Não, chama um amigo aí, igual vocês fizeram aí, ó. Chama um amigo que não voa, né? Chama um amigo que não voa. Um paga e o outro voa, não é assim que funciona aqui? Não, aqui um paga, um desenrola e o outro voa. Aqui é assim. Um paga, o outro desenrola, o outro voa, entendeu? É isso. Eu ratei a cota em 3... Ratei o custo em 3. Vamos contar então direito. A gente comprou a cota em 3 e arrumou um sócio nas horas. Isso você brilhou demais. Esquece. Porra, que é uma loucura o que a gente faz aqui.
Alfredinho, aqui é um dos únicos lugares do Brasil que tu espreme o limão e sai um suco de laranja. Até parece o Até Chaves. o Flávio Rio. Aqui tu pega o limão verde, espreme, quando dá um gole é laranja. Caramba, tá docinho. tá bom esse negócio. Aqui é loucura. Aí, Aqui pode falar. nem eu entendo o que eu faço. Eu vou te falar, eu te amo, irmão. Falou, Fábio, nós te amamos, tá? Eletron, tamo junto. Devia ter uma placa da Eletron nesse episódio aqui. Deveria mesmo. Da Eletron. Porra. Mas então pode até quantos sócios na cota? Cara, o que vai limitar é a quantidade de horas por cota. Você pode ter Aí você usa como você quiser. Maravilhoso. Mas qual é o racional disso? Do cara falar, puta, vale a pena eu desembolsar os $500 mil e eu, porra, não, vou ficar voando hora. Qual é esse spread, essa diferença? Uma hora de Fênon 100 no mercado hoje é quanto? De 13 a quanto? Vai a mais de 30, cara. Eu chutar 35. E você aluga picado, por exemplo, eu não tenho cota, você tem uma aeronave vazia que não está sendo utilizada, eu preciso ir voltar. Posso alugar uma hora com você? Com a Avanto, não. Com a Avanto, não. Vocês não eu nem tenho autorização da ANAC para fazer isso. Né? Você, para ser um táxi aéreo, você precisa ter uma certificação específica de táxi aéreo. A minha certificação com a ANAC é de administrador de programa de propriedade compartilhada. É diferente. É diferente. Tá bom. Eu só posso atender os sócios do clube. Tá bom. Entendi. Interessante. E helicóptero, você tem algum além dos dois que a gente falou? Da Augusta e do Esquilo? São esses dois, cara. Esses dois são mais do que suficiente para atender a demanda de todo mundo. O Rogério só vai no top. Assim, a Embraer, pode ver aí, ó. Embraer e, cara, Esquilo e Augusta que são os top. É Augusta e Airbus, né? O Augusta é da própria Augusta e o Esquilo é da Airbus. Dispensa comentários. Porrada. É uma doideira. E se eu comprar uma aeronave, você administra para mim? Como é que é essa parada? Também administro. Mas é outro rolê. É outro negócio, né? De novo, eu vou viver do FII que eu vou te cobrar para administrar, e aí eu te entrego um leque de serviços que você pode comprar de forma separada. A gente manutenção, Exatamente. Ou seja, a gente chama o serviço de compartilhamento de Avanto Share e esse serviço de administração de Avanto Single Ownership, porque no final do dia é um programa de compartilhamento para um cara só. O cara pode comprar desde da nossa gestão de contas a pagar da aeronave e entrar no nosso pool de consumo de combustível, seguro e outros, que a gente obviamente consegue contratar com preços melhores. Depois ele pode me contratar para fazer a gestão da manutenção da aeronave dele, eu coloco o meu time de manutenção para acompanhar o planejamento e a execução das manutenções. A Avanto não tem oficina, mas tudo aquilo que não é apertar os parafusos, a gente consegue fazer dentro de casa. Depois eu posso fazer a gestão da logística da utilização da aeronave, então somos nós que pedimos o slot em Congonhas, ou que definimos onde o piloto vai dormir, pagamos a conta do táxi e da refeição que o piloto consome no destino, e aí a gente só manda a conta para o cliente no final do mês. E aí, por último, a gente também pode fazer a gestão da tripulação, então o piloto pode ser um funcionário da Avanto, a serviço daquele proprietário da aeronave. A terceirização. E, além de tudo, ele pode também entrar no nosso programa de troca, de intercâmbio, onde ele acessa as outras aeronaves da frota, tanto quanto a gente usa a aeronave dele quando precisa para esses momentos de pico de demanda. Que animal, velho. A Avanto hoje tem quantas aeronaves? A gente administra um total de 45 aeronaves. Muito porrado. Aí, é uma frotinha grande já, cara. Aí, de duas uma. Ou o Epic coloca um passageiro a mais aqui, que daí você tem uma pessoa que vai virar sócio de uma cota sem o resto da turma. Ou eu tenho mais 3 filhos. E você vai de Fênon 300. Entendeu? É um ou outro. Tá fácil. O que você acha? Vai no 300 confortável, pô. Pois é. Então eu tenho que falar pra Amanda ter mais filho, né? Não. Cara, eu sou o cara da otimização, irmão. Não gosto de espaço ocioso. Bota um no banheiro, então, e vai de 100. Dá também. Pô, mas eu vou te falar uma coisa, cara. A conta do filho a mais é maior que a conta do Fênon 300, hein, Nardon? Pensa bem nisso, cara. É nada. Filho é felicidade. Isso é verdade. Fênon 300 também. Os dois têm coeficiente de prazer, ele cara. Ele só quer arrumar motivo. Eu tô achando que você tá querendo mais filho, cara. Você tá querendo mais filho. Vamos pra mais filho, meu amor. É só motivo. E, cara, hoje, qual é o perfil de cliente da Avanto, assim? Quem são, quantos clientes tem nessas 45 aeronaves? A gente tem um pouquinho mais de 500 famílias que usam o serviço da Avanto. É gente, hein, mano. É o PIB do Brasil, pô. É gente, cara.
É gente. São 210 cotistas, mais ou menos, que desdobram em mais de 500 famílias. Ou seja, é padrão o nego ter sócio na cota. Tanto como no caso de vocês aqui, que a cota é da empresa e tem 3 sócios que têm direito de voar, quanto às vezes eu tenho corporações que a diretoria executiva inteira pode usar, por exemplo, de um banco, e aí são 7, 8 caras. Pô, isso é muito golaço. Como eu tenho também, obviamente, pessoas físicas que não necessariamente ainda tocam o seu negócio e que usam basicamente para lazer, e aí é um usuário só por cota. Então, o perfil do nosso cliente varia muito, cara. Vai desde de gente que tem muita liquidez até grandes corporações e, no meio do caminho, empresas de tamanhos e setores dos mais diversos. Muito bom, muito bom. Cara, muito maneiro. E tem muita gente aí que tem aeronave também, é compartilhado e tem vários sócios, né? É comum no mundo da aviação a sociedade nas aeronaves, né? Eu falo que tem o avião dividido e a propriedade compartilhada, né? O avião dividido é quando você tem uma aeronave para 3, 4 caras e aí você fica disputando a agenda do avião em vez do avião servir tua agenda. Ou seja, perfeito. É um avião só, 2, 3 sócios, quando 2 sócios querem usar ao mesmo tempo, um fica para trás. E a propriedade compartilhada não, você tem um avião, múltiplos sócios, mas na verdade você vai voar sempre que você precisa, você tem uma frota inteira para você. Mas é comum, sim. Agora, uma coisa que tem acontecido... Vou contar uma curiosidade para vocês também. Tem uma coisa que tem acontecido muito, que é pessoas que têm a própria aeronave procurarem a Avanto para incorporarem a máquina na frota e ficarem cotistas do próprio avião, devolvendo dinheiro para o bolso, reduzindo o custo fixo e aumentando a disponibilidade. E numa dessa, provavelmente o cara fica com mais cota, né? Ele fala, cara, deixa 2/6 comigo. Para ter mais disponibilidade. Exatamente. Mas será que o cara que está acostumado a fazer uma viagem e ficar com a aeronave 4, 5 dias fora, na hora dele incorporar a cota, ele não se enrola nisso? Por causa dos 2 dias, da regra dos 2 dias? Eu acho que a pergunta boa é, do total de viagens que alguém que eventualmente fica 4, 5 dias fora faz, quantas vezes isso acontece? 1, 2, 3 vezes por ano? Pô, só a diferença do dinheiro do capital de volta no bolso paga com sobras a conta do que eventualmente seria o avião voltar. Agora, se o avião não tiver uso e eu precisar ficar 72 horas, como é que é? Eu posso pagar mais? Não, vai ficar, não precisa pagar nada mais. Mas e se eu quiser que fique, eu posso pagar mais? Não necessariamente. Não, aí não. Não, você aí tá quebrando a regra, exatamente. Aí você paga o voo. Eu pago aí de volta. Ou seja, as pernas vazias. Viajei 2 dias, não tem voo. Não, isso é garantido. Não, isso é garantido. 2 dias é garantido. Não, 2 dias é garantido. E 2 dias é 48 horas? São 2 pernoites, né? Às vezes é um negócio que dá um pouquinho mais de 48 horas, é 2 dias e meio. Então, assim, cheguei 10 da manhã em Assis. Sexta-feira. Beleza. Sábado de manhã, domingo de noite, segunda às 2 eu quero ir embora. Dá. Na verdade, você chegou sexta de manhã. Isso. Aí você tem sábado de manhã, domingo de manhã. Mas você fala que quero ir domingo depois do almoço. Ah, tá bom. Tudo bem, você vai domingo depois do almoço. Entendi. Então, cheguei sexta, fim do dia, domingo, fim do dia eu posso ir embora. Mas se tu quiser ir segunda e não tiver voo... O avião vai te esperar. O avião vai esperar. Mas se tiver voo, você avisa, ó, o avião vai ter que voltar. Isso. Aí você escolhe, você vai pagar as pernas Posso vazias, antecipar para ir, que o avião vai ter que voltar, ou... E esse lance de perna vazia, de empty leg, que nos Estados Unidos está explodindo? Você pensa em fazer isso? Como é que é? Fala de inglês de novo? Empty leg. Empty leg. Empty leg. O cara, a partir do momento que a gente tiver avião espalhado pelo Brasil inteiro, isso vai acontecer com muito mais facilidade. Porque hoje não tem, né? Não tem jeito, cara. Exatamente. Os voos são originados aqui no Rio, na grande maioria, agora Goiânia, né? Que eu estava falando da expansão geográfica, a gente, no ano passado, inaugurou a primeira base fora do eixo Rio-São Paulo, que foi em Goiânia. Por que Goiânia, né? Goiânia, como eles brincam lá, é a capital do resto do Brasil, é a capital do agro, no final das contas. Então, de lá para as outras regiões onde você tem um agronegócio muito forte, a distância de voo é menor, bem menor do que a partir daqui de São Paulo. E, ao mesmo tempo, você tem uma economia que é, obviamente, baseada no agro, mas não só no agro, né? A economia de Goiás e de Goiânia, em particular, ela já tem muitas outras derivadas. Então, especialmente ano passado, que não foi um ano muito fácil para o agro, a gente entendeu que a melhor decisão era ir para lá antes de ir para outros lugares. Perfeito. Agora, se eu estou em Brasília e você tem a base em Goiânia, como é que funciona?
O avião vai de Goiânia para Brasília, que são 20 minutos de voo para te atender. Daí você paga esses 20 Você minutos paga a os 20 mais minutos. e o toque em Brasília. Exatamente. E daí beleza. E se eu tô em Joinville? O avião que vai te atender é o de São Paulo, que é o que está mais perto. Daí ele vai ter que ir para Joinville me pegar, me trazer para São Paulo. Não, você tem que levar pra onde tu quiser ir. Ou onde É, eu quiser ir, beleza. Vir pra cá e depois voltar pra lá. Daí, mas vamos dizer que eu não, quero não. vir para São Paulo. Pode te esperar lá também, dependendo da quantidade de dias que você fizer. Agora, se for para São Paulo, é isso aí. Ele sai de São Paulo, vai a Joinville, te busca aqui, te busca lá, te traz para São Paulo e depois faz a mesma coisa na volta. Então você vai pagar... Você tem duas pernas vazias aí, né? Tá. Mas ainda assim, especialmente se for no Epic, com um custo de R$5.000 a hora... É mais barato do que o Fenon 100. Pô, Quanto que é mais. daqui até Joinville? Sei lá, deve dar uns 45 minutos de voo. É muito perto. Daqui até Assis, 1 hora? será? Será? Quantos quilômetros são? É, Assis? 450. Né? via Muito estrada. menos que isso. Vão dar uns 40 minutos de voo, provavelmente. Dá quantas horas de carro? 4 horas. 4,5. Depende do pé no acelerador. Ah, é bom, hein? Demorou, hein, Nardon? É bom. 40 hein? minutinhos? É bom, hein? Bem bom. Pô. É piquezinho maravilhoso. Poder ver mais teu pai. Ah. Aí, muito bom. Agora, Joinville. Eu sou de Joinville, não quero pagar esse empty lag. Putz, eu não quero o Epic, eu quero o Fenon 300. O que eu faço? Eu junto 6 amigos para comprar? Se você quiser juntar 6 amigos, a gente bota um avião lá. Então, eu junto 6 amigos. Então, vou lá pegar os 6 Ou fundadores. 3, né? Sei lá, você pode dividir um avião em 3 também. Ah. Você vai ter um investimento inicial maior, E hoje, mas você quando, não tem as pernas vazias. quando o cara quer vender hoje, só você pode vender. Não, No você máximo, pode, você pode me trazer o cliente para você. Você me apresenta um amigo e a gente faz o negócio. A única regra é que a Vanto precisa validar o cotista que está entrando para garantir que tem o perfil adequado, né? Que não... O Know Your Client. Quanto Exatamente. tempo, Rogério, A gente faz um Know Your Client. Sim. Do cara conhecer a cota, entender como funciona, qual o tempo médio de fechar? Cara, essa pergunta é ótima, né? Porque assim, eu posso te dizer a média, mas o desvio padrão é gigantesco. A gente já levou 5 minutos e 5 anos para vender uma cota. É uma coisa surreal. Que loucura. É um ciclo de venda longo, Alfredo. Não é uma coisa que você resolve em uma semana, né? É uma tomada de decisão do investimento relativamente alto. E aí, o cara, como é que é esse investimento? É à vista, é parcelado? Se precisar dividir em umas vezesinhas, a gente divide. Consegue. Mas não tem um programa de financiamento propriamente dito. Eu até tenho, a gente tem cliente de tudo quanto é tipo de indústria, como eu falei, né? Tem clientes nossos que são FDICs, que montaram para a gente um produto de financiamento de cota. Legal. Então, Legal. eu consigo financiar essa cota em até 3 anos, para quem quiser. Vai com o FDIC, dando a cota de garantia e vai e daí, 36 meses para pagar. E daí o juro você paga pro FDIC direto. Paga para o FDIC direto. Legal. Hein? Que porrada. Muito bom, senhor Alfredo. Agora aqui, cara, só cliente, assim, na maior parte, com ego lá em cima, gente já com grana. Como é que é customizar, assim? Eu posso ter uma manta para quando eu voar? Eu posso... Como é que é essa customização para atender essa galera complicada? Pergunta boa. A gente fala que a propriedade é compartilhada, mas o uso é exclusivo. Então, na hora que você está voando, o uso é teu, cara. O avião é teu. Então, ele vai ter a Coca-Cola ou a água de coco que você gostar de tomar, o lanchinho XYZ. Mas paga mais por isso? Como é que é? Eu tenho que brifar o time e falar, galera, eu quero sempre água de coco. Eu quero ter um jungle lá no avião. Contanto que você nos diga com antecedência, a gente resolve o problema. E se você quiser customizar a tua almofada, a tua manta, o teu tapete na porta do avião, tudo isso a gente resolve. Cara, que louco, irado, hein? Aí, Pô, temos que fazer um tapete do G4. Porra, esquece. Muito bom Pô, isso. tu podia dar isso de presente pra gente, pra eu já arrancar a permutinha aqui. Cara? Chegar lá um dia, nossa, Rogério, que presente. Dá stories isso, hein? Dá rios, Caralho, dá rios. me ajuda a te ajudar, porra. G4, avanço e tal. Porra. As almofadinhas dentro azul marinho. Porra, não? tá maluco, cara. Porra, Você acha o que tanto de isso. stories que esse cara não vai fazer? Que loucura. Ai, Mas como é que é administrar, cara? Já teve problema com o cliente assim? Os caras abusados? Cara, eu tenho um caso interessante de segurança de voo. Esse realmente... Você vê como é que as coisas são, né? Esse cliente nosso, ele tem casa em Angra e ele pediu para parar em Ilhabela para almoçar com um amigo. Helicóptero. De helicóptero. E depois ele seguiria para Angra. E ele estava num esquilo, voo visual. E a gente falou para ele, tudo bem, óbvio, dá para fazer, não tem problema nenhum. A gente precisa decolar de Ilhabela até
o limite do pôr do sol, porque senão depois não dá para voar. E aí deu o horário para ele da decolagem. O almoço estava bom, ele foi esticando, e aí a turma da logística, a gente tem uma turma de logística que fica por trás, bizarro. Né, tomando conta de tudo que está acontecendo. Bizarro. E aí a turma ligando, falando, olha, seu fulano, tá na hora de ir embora. Ele falou, não, mas tá bom o almoço, só mais um pouquinho. Falei, pois não, mais um pouquinho, mas ó, tem o limite do horário. Aí daqui a pouco liga de novo, seu fulano, tá na hora de ir embora. Ah, não, mas tá bom demais aqui. Enfim, foi até que já não dava mais para decolar. Daí ele ligou enfurecido para a turma. Como é que não pode decolar? Porque eu tô vendo, eu quase vejo o Angra daqui de Ilhabela. É tão pertinho. O almoço tava bom mesmo. Não dá para ir, cara. Sinto muito, vamos no dia seguinte. Aí o cara fica bravo, fala que vai vender a cota, aí não sei o quê. Já devia estar, né, o dia inteiro no almoço, mais animado. Aí beleza. Passa no dia seguinte... não fomos, porque a gente não vai mesmo, né? Por mais que o cliente esperneie. Aí no dia seguinte ele acordou e foi. Daí ele ligou, todo envergonhado, pedindo desculpa, agradecendo, que ele já tinha tomado uma bronca da mulher dele, que ele não tinha que ter feito isso coisa nenhuma, que como é que eles iam se colocar a risco por conta de poucas horas. E aí a coisa ficou bem, e no final do dia aquilo que era como é que é a história, Alfredo? A gente fez do limão o suco de laranja, né? O cara agradeceu demais o cuidado que a gente teve com ele. E provavelmente se fosse a aeronave dele com o piloto dele, ele teria forçado a mão e teria ido. Não, eu fico impressionado. E é aí que dá merda. É aí que dá o problema. Eu fico impressionado como o teu time aguenta, né? Porque não tem jeito, é isso, é aquela pressão. Como assim não dá? Óbvio que dá, e vai, e desenrola, e fala, e pergunta pro Google, né? Pro comandante Google. Agora chat GPT. Pede opinião e tal. E aí vocês, cara, ficam lá. E o grupo... muito treinamento, cara. Muita preparação. Mas faz parte, né? Faz parte do negócio. Cara, animal. E, Rogerião, qual foi o momento mais foda, assim, da tua vida como CEO? Assim, o que você olha pra trás e fala, porra, isso aqui eu consegui superar, passei por essa parada. Tenho orgulho, assim, de falar, cara, isso aqui forma que eu mudei isso aqui, que eu aturei isso aqui. Cara, eu acho que a gente tá... Eu tô vivendo esse momento agora, né? Quando a gente tomou essa decisão super ousada de encomendar 34 aviões e bancar uma expansão geográfica, foi um negócio, eu diria que dá um frio na barriga do caramba. Tá dando até hoje, mas Como é que foi essa compra, irmão? Foi tudo de uma vez? Porra, a gente acreditou demais na tese, cara. E a história é o seguinte, né? Óbvio que não é que a gente tirou um número da cartola e falou, hoje eu acordei querendo comprar uma frota gigante de aeronaves. Quando a gente começou a estudar os modelos de avião possíveis para fazer isso, o primeiro modelo que a gente tinha escolhido não tinha sido o Epic. Tinha sido um outro avião turbohélice de alta performance. E aí a gente foi conversar com quem é o representante desse fabricante aqui no Brasil, e eu diria que eles não deram a devida atenção e o devido valor ao tamanho do pedido que estava sendo feito. Basicamente o que eles disseram foi, o prazo de entrega é 2 anos, entra na fila e espera. A gente falou, poxa, não era assim que alguém que está fazendo um pedido dessa magnitude deveria ser tratado. E daí a gente desistiu de fazer negócio com eles e foi procurar outras alternativas. Foi quando a gente descobriu o Epic. O Epic nem era homologado no Brasil ainda quando a gente decidiu tomar a decisão de compra. O que aconteceu foi que a gente chegou na fábrica na hora certa, em que eles estavam expandindo a capacidade de produção, e basicamente eles falaram, não, a gente tem aqui uma quantidade adicional de máquinas por ano que a gente vai fazer nos próximos anos, e dá para encaixar a necessidade de vocês com o que a gente está crescendo. Só tem um problema. Esse avião não está autorizado a voar no Brasil ainda. A gente falou, não tem problema, vamos fazer todo o processo. Então, a gente foi à ANAC, fez o trâmite de certificação do avião no Brasil, depois de ter tomado a decisão de compra e depois de ter estudado o mercado, porque, assim, não sei se vocês sabem, mas a aviação privada no Brasil, a frota de aviões privados no Brasil é a segunda maior do mundo. Só perde para a americana. Não sabia. É uma coisa impressionante. Quantos aviões privados tem no Brasil? São mais ou menos 10 mil aeronaves privadas que tem no Brasil. De todos os tamanhos. De todos os tamanhos, tipos, etc. Daquilo que é o nosso core, né? Você está falando de jatos, turbohélices até o tamanho do King Air,
E helicópteros, nós estamos falando de mais ou menos umas 4.000 aeronaves. É que tem muita pequena também, tem muito né? avião Pistão, 2 pessoas, 4 pessoas. Mas, não obstante, é a segunda maior frota. Cara, assim, a frota americana também é assim, né? Ela tem, óbvio, muito mais jatos, muito mais turbohélices e helicópteros, mas também tem um monte de avião pequeno. Você vai nesses shows aeronáuticos que tem nos Estados Unidos, é uma coisa impressionante, cara. Lá em Assis tem muito também desses pequenos. Interior do Sul é bizarro. Os caras fazem aquele churrasco no... E tu vê que o cara é apaixonado mesmo, que o cara pegou a economia da vida pra comprar o avião. Que, tipo, o cara... O avião é mais caro que a casa que ele mora. O cara é apaixonado mesmo. É que tem aqueles outros lá também que é Qual é o avião mais barato que dá pra comprar? 500 mil reais? Cá tem avião experimental de 300 contos. Eu lembro que tinha um Assis, um amarelo, que a asa é de lona. Esqueci o nome desse avião. Asa de lona? É de lona, pô. De lona, né? Tem avião de asa de lona. Asa de lona. Cara, o negócio é leve, assim, que o cara tem que prender no chão, senão dá um vento e voa, bicho. Loucura, cara. Não, 2 lugares, um na frente e um atrás. Não é parapente, não. Avião mesmo. Motor não? De lona, tudo de lona. Lona? Lona, pô. A lona é bitela, mas é lona. A lona de caminhão, mas é lona, né? Mas conta. Então, cara, assim, nós estamos falando do... Se for considerar, então, o nosso nicho, são mais ou menos 4.000 aeronaves. A Avanto tem 45 em gestão. Ou seja, a gente tem uma participação de mercado de nada ainda. Você tem muito espaço para crescer. Mas muito, né? E a concentração desse mercado é nenhuma. A Avanto é a maior empresa da aviação executiva com 45 aeronaves. Então, assim... Vocês hoje são o maior. Somos a maior. Se você for pegar as empresas de aviação privada do Brasil, tem empresas maiores, mas que fazem outras coisas. Elas estão em operação de plataforma de petróleo, em manutenção de aeronaves, mas a operação de administração de aeronaves, a Avanto é a maior. Muito bom. Então, assim... Daí veio essa ideia de comprar 34 aviões, porque, enfim, também vai continuar fazendo cócega na demanda, né? Que boletinho, hein? Imagina esse dia. É que assim, você toma o risco na frente e agora você tem que gerar demanda para abastecer isso. Enquanto você tiver demanda, vai embora. E a realidade é que, pô, sem sacanagem. Para eu, Nardon, falar que eu quero uma cotinha dessa daqui, né? Você tá muito maluco, pô. Faz muito sentido, frugal, cara. Né, Nardon? Exato. Faz muito sentido, pô. Olha isso daqui, cara. 575. Um dozeavos da Epic, cara. $575 mil, R$25 mil por mês e 5K hora de voo, cara. É muito bom, pô. É real muito bom. Não, pra você ter uma ideia, se eu for fazer o custo de voar, né? Um voo daqui pro Rio, por exemplo, um voo de 45 minutos. Nós estamos falando de gastar com tudo, R$4 mil para 4 pessoas. É R$1.000 a cabeça. É R$1.000 a cabeça, é mais barato do que ir de avião normal, pô. Esse que é o lance. Sim. Que é o que eu comecei a fazer conta agora que eu quero viajar mais, entendeu? Comecei a fazer conta pra família, que a família tá grande, né? Daí você começa a falar, putz, qual que é o custo cabeça e tal. Daí começa a fazer sentido isso. Não é só a facilidade, porque tudo bem. São quantas horas aquele ali? A menor? Ah. Não, se você dividir em 12 cotas o Epic, daí dá 15 horas de voo. A cota de um 12 do Epic são 50 horas ano. 50 horas ano. 50 horas ano. 4 horas mês. É um pouco mais do que isso aqui. Eu tinha colocado 15, mas dá 16. Isso. É muito bom, pô. Vale muito a pena. É uma equação que começa a fazer sentido, né? Não é o custo... Não é o modelo do luxo antigo que você tem um excesso de recurso para uma baixa utilização. No nosso caso, a gente realmente adequa o capital e o custo com a necessidade. E vai escalando, né? É o caso de vocês aqui. Muitas vezes a demanda ela é múltipla, né? Você tem voos que faz sentido você fazer com o avião e voos que faz sentido você usar o helicóptero. O helicóptero faz sentido até quantos km? Até um raio de 350 quilômetros do então, ponto de partida. Não faz sentido. Não, é muito longe para Assis. O 350 quilômetros ele está muito mais associado a você não ter um lugar para pousar do que efetivamente a distância voar. Que vale, a autonomia no fim do dia. Exatamente. O lance do helicóptero, cara, para mim a conta é sempre assim, cara. Voo de 15, 20 minutos é perfeito, meia hora é bom, foi feito para isso. Acima 45 minutos é, porra, vamos. Cara, 1 hora é o limite, assim.
voo acima de 1 hora de helicóptero já dói coluna, já dá uma... O voo longo de helicóptero que a gente costuma fazer é para Angra, que dá um voo de 1h15. Porque Angra, apesar de ter um aeroporto, para vários dos condomínios, o tempo de deslocamento terrestre demora mais do que isso. É muito longo. Então, assim, você pousar direto no Frade é muito melhor do que você pousar no aeroporto de Angra e pegar um carro até lá. Não, todos os condomínios praticamente é melhor do que pousar, porque o aeroporto ali, ele fica... Você tem um tempinho de saída e tal. Rogerão, bate bola. Um momento que você pensou em largar tudo. Pô, sei lá, cara. Acho que eu não teve esse momento, não. Deve ter tido, né? Mas eu esqueço. Eu tenho memória seletiva, cara. Eu esqueço as coisas ruins. Graças a Deus. A maior decisão de risco que você já tomou à frente da Avanto? 34 Epics. O que você deixou de ser quando você cresceu? Pô. Pergunta boa essa, hein, cara? Pô, você vai editar essa porra depois, né? Daí você... Porra, não. Vai não? Então vamos pra próxima. Não, calma, pô. Deixa pergunta de novo, então, pô. Cara. O que você deixou de ser quando você cresceu? Eu deixei de ser menos calculista na minha tomada de decisão. Eu aprendi que planejamento é uma coisa importante. Boa. Qual é a sua maior vulnerabilidade hoje? O que ela te ensinou sobre você? Eu sou extremamente otimista. Isso é uma boa qualidade, mas pode ser um defeito também. Sabe que tem uma outra coisa. Acho que tem uma resposta melhor que essa. Eu sou muito resiliente pro que deve e pro que não deve. Às vezes eu devia deixar algumas coisas ir embora e parar de insistir no assunto, cara. Muito bom. Muito bom. É isso aí, senhoras e senhores. Episódio de hoje do Extremos com o nosso amigo Rogério Andrade, fundador e CEO da Avanto, a maior empresa executiva de aviação executiva do Brasil. Muito obrigado. O cara que cuida da nossa aeronave, que cuida de todos os nossos voos que a gente faz quando a gente precisa, utilizando esse serviço. E agora vocês conheceram um pouco mais desse serviço, como funciona, quanto custa. Essa era a ideia desse episódio, tirar o elefante da sala no assunto aviação executiva. Então, alguma consideração final, Bruno Nardon? Para te seguir, ou se alguém ficou interessado em comprar uma cota, saber mais, como que faz? Não, vamos botar um link aqui. Esse episódio é um episódio especial. Vamos botar um link aqui, tá? Para se você tiver interesse, você clica no link e já cai direto com o time da Avanto aí. Obviamente vai Mas ter fala também. @AvantoOficial. Avanto é AVANTTO. Exatamente. Avanto Oficial. Tem 2 Os. Tá, beleza. Podia ter o I no final, Avante Oficial. Empresa palmeirense. Aqui é rubro-negro, cara. Não é palmeirense. Aqui está em outro. É isso? @Bruno.Nardon e você? @Alfredo Soares. Segue também o @G4 Educação e @G4 Podcast. Tamo junto. Deixe nos comentários aí o que vocês acharam. Qual dúvida ficou faltando. Quem vocês querem ver aqui com a gente. Tamo junto e até o próximo episódio aí. Bora vender. Valeu!